Isso. Boa tarde, senhora Cleonice. Boa tarde. Tudo bom com a senhora? Senhora Cleonice, Tá esse momento processual é um momento processual que nós temos para ouvir as testemunhas, ok? E a senhora foi arrolada como testemunha de acusação. Eu preciso fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora é parente, amiga ou inimiga do acusado? Do que matou meu filho? Isso. Não, eu sou mãe do que morreu. A senhora é a mãe da da vítima. Doutor Silvio, uma manifestação contra a vítima? Não, excelência, considerando que ela não é parente do acusado, não há óbvio que seja ouvida como testemunha. Em respeito à ampla defesa do contraditório, doutor João. Sem oposição, excelência. Obrigado, doutor João. A senhora está aqui na condição de testemunha e deverá assumir o compromisso de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena de praticar o crime de falso testemunho. A senhora assume o compromisso de dizer a verdade? Se é verdade? Isso. Que ele matou meu filho? É sobre os fatos. Se a senhora assume o compromisso de dizer a verdade do que a senhora sabe, né? Porque quando ele matou ele, eu não estava aqui, eu estava em Porto Velho. Né, quando o pessoal do hospital ligaram para mim dizendo que ele estava já no hospital, né, estava morto, né. Aí eu vim, quando eu cheguei, eu ainda topei, meu filho em cima da terra ainda, meu sobrinho já tinha levado para lá, mas meu irmão estavam velando o corpo, né. Aí, mas eu vi assistir na câmara lá na delegacia que foi ele que matou meu filho. Ok, então a senhora tomou ciência por terceiros que narrou a questão relativa ao seu filho e depois a senhora viu o vídeo, né? Foi, só para deixar claro. Vídeo que foi ele mesmo ok. Que matou, né? Quero também aqui aproveitar a oportunidade para deixar consignado, me solidarizo com a sua situação, tá? Deixo consignados meus sentimentos com a senhora e agradeço também a sua presença aqui em juízo para poder relatar. Tem mais algum detalhe que a senhora se recorde? É assim, que eu não sei por qual motivo ele matou meu filho. Não sei, meu filho não morava aqui. Sim. Meu filho não vivia aqui. Estava com 4 meses que o meu filho não me via. Eu tinha vindo de Manaus, né? Peço que os servidores tragam uma água para a senhora Cleonice. Qual motivo? E requisito também a presença da psicóloga, senhora Maria Inês, para fazer um atendimento. A senhora Cleonice, nossa psicóloga do CRES. A senhora, é importante deixar claro, a senhora sinta-se à vontade em falar o que a senhora conseguir falar, a senhora não... Sinta-se à vontade, que a senhora quiser beber uma água, se a senhora quiser interromper também, parar um pouquinho, a senhora sinta-se à vontade, ok? Tá. Estou satisfeito pelas suas declarações, agradeço as suas declarações. Passa a palavra ao Ministério Público, o órgão responsável pela acusação, ao promotor de justiça, doutor Silvio. Palavra com o senhor, doutor. Boa tarde, dona Cleonice, tudo bem? Meu nome é Silvio, sou promotor de justiça. Eu vou realizar aqui as perguntas pelo Ministério Público, tá bom? Que é o órgão responsável pela acusação, tá? Em primeiro lugar, eu me solidarizo muito com a senhora, tá? A gente está aqui para defender o seu filho, ou a memória dele, né? E o interesse de vocês. E eu sei que esse momento é muito delicado para a senhora, é um momento de muita emoção ter que reviver isso e falar do seu filho. Mas eu preciso, no meu dever de proteger o seu filho, fazer para a senhora algumas perguntas acerca dos fatos, tá? Para que a senhora possa nos auxiliar a compreender o que aconteceu da melhor forma possível nesse caso. Se eu, por acaso, lhe fizer alguma pergunta que a senhora não se sentir confortável para responder, a senhora diga que não se sente confortável, eu não vou insistir, tá ok? Da mesma forma se aplica as perguntas que forem feitas pela defesa, tá ok? A senhora disse que não sabe o motivo, né, por que fizeram isso. A senhora
ouviu dizer se pode ter sido por conta de facção criminosa? Não, Não. não. Certo. Porque o meu filho, não é porque ele morreu, porque ele era meu filho, que eu vou dizer, ele não fazia isso. Não. Se ele fosse de facção, eu dizia. Eu falava. Meu filho trabalhava, batalhava para criar os 3 filhos que ele tem. Certo. Eu vou reformular minha pergunta, sendo mais específico. Tá. A senhora respondeu que o seu filho não era de facção, né? Não. A senhora sabe dizer ouviu dizer se foi alguma facção que mandou matar ele? Não, eu vi falar que esse rapaz que matou, disse que era de facção, mas isso aí é uma coisa que eu não afirmo, né? Porque eu não. Sim, mas a senhora ouviu dizer da fama dele de ser faccionado. Ok. A senhora sabe dizer se o seu filho já usou entorpecente alguma vez? Se ele tinha costume de usar? Dele usar a droga? Sim. Uma vez ele falou para mim que ele tinha experimentado, mas não tinha dado certo, aí ele tinha deixado, abandonado, não queria nem saber isso. E ele morava mais eu percebi, eu ficava sempre abispando, nunca vi. Não é porque ele tem morrido. Nunca vi meu filho andar brigando, nunca vi meu filho estar furando ninguém, né? Nunca soube, assim, não, ele morava comigo. E eu sempre era de olho, né? E ele nunca trabalhava para criar os filhinhos dele, me ajudar, né? Certo. Quantos filhos ele tinha? 3, tem 3. 3 filhos. Tem 3. Certo. Na época dos fatos, quantos anos eles tinham? Quantos anos eles têm hoje? Fica mais fácil. Tem o mais velho está com 12 anos, tem o outro está com 9 e a menina está com 3. Certo. Que tipo de consequências que esse fato trouxe para sua família? A senhora consegue compreender? Talvez eu tenha que ser um pouco mais específico. Em razão desse fato, houve, por exemplo, em relação às crianças, aos filhos dele, perda de rendimento na escola, depressão, necessidade de uso de medicamento. A senhora tem conhecimento se aconteceu alguma coisa relativa a isso? Os filhos dele? Não, até que os filhos dele, eles ficaram, eu é quem ajudo eles, né? Porque não tem mais ele para ajudar, para dar nada para os filhos, né? Eu é quem ajudo ele. Quando recebo meu dinheiro, reparto aquele dinheiro, faço aquele ranchinho para eles, assim eles estão vivendo, né? Certo. Então houve a perda do sustento da família. Muito, tá, Que ele era o arrimo de família, né? A senhora soube do envolvimento do acusado em relação a outros fatos, além desse? Se eu soube? Sim. Não. Não? A senhora só teve conhecimento desse? Só. Ok. Porque, assim, eu vivia mais para Porto Velho, né? Eu ficava mais em Porto Velho fazendo tratamento, né? Entendi. Por isso, Ele era casado na época? Não, ele era só junto com ela. Junto, né? Era com a mulher dele, só junto. Ok.
Ok, estou satisfeito, obrigado. Passo a palavra à defesa. Muito obrigado, Dr. Silvio. Passo a palavra à Defensoria Pública, ao Defensor Público, Dr. João Gustavo. Palavra com o senhor, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhora Cleonice. Boa Tudo tarde. bem? Meu nome é João Gustavo, eu sou defensor público. Eu não vou fazer perguntas para a senhora, não. Só quero registrar que eu também sinto muito pela perda da senhora, tá bem? Boa tarde. Muito obrigado, doutor João. Senhora Cleonice Anjos da Silva, muito obrigado pelo seu comparecimento aqui na Justiça, pela sua colaboração. Nós já requisitamos aqui a presença da psicóloga para fazer o acompanhamento da senhora agora. Tá? Muito obrigado, tenha uma boa tarde. Muito obrigado.